Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna desta quinta-feira. E o Corinthians? O Corinthians perdeu de novo. Duas vitórias em 16 jogos realizados até aqui. O Corinthians está realmente numa situação bastante delicada. São duas vitórias, são 6 empates e 8 derrotas até aqui. 2-0 foi o placar de ontem em favor da equipe do Vasco. O Vasco venceu o Corinthians por 2-0 lá em São Januário. Torcida vascaína fazendo aí a festa na noite de ontem. 2-0 também foi o placar do Cruzeiro diante do Grêmio, só que o jogo foi em Porto Alegre, no Estádio Centenário. E o Cruzeiro conquista aí uma grande vitória e agora já está entre os 6 primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu lá da zona do rebaixamento e agora já ocupa a 10ª posição com a vitória de ontem diante do Corinthians. E quem se deu bem também com um placar de 2 gols de vantagem foi a equipe do Bahia, que jogou em Coritiba, lá na Arena da Baixada, diante do Atlético Paranaense, e o Bahia venceu pelo placar de 3-1. Portanto, as 3 vitórias ontem do Cruzeiro, do Vasco e do Bahia, todas elas com 2 gols de diferença. Hoje, a competição prossegue, né, com jogos interessantes aí. Hoje tem, por exemplo, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Jogo dificílimo para a equipe rubro-negra. O Fortaleza realmente vem realizando uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Também hoje tem Palmeiras e Atlético Goianiense. O jogo é no Allianz Parque e os corintianos estarão todos torcendo para o Palmeiras, porque em caso de até de um empate, o Atlético Goianiense, ele supera o Corinthians e joga o Corinthians lá para a 18ª posição. A situação não é boa para a equipe do Corinthians, que hoje tem que torcer para o Palmeiras vencer o Atlético Goianiense. Serão 5 jogos na noite de hoje. Os resultados vocês estarão conferindo conosco amanhã, pela manhã, 6h30 da manhã, nós estaremos com os resultados da noite de hoje, bem como também a classificação com a tabela atualizada, com as equipes já realizando aí a 16ª rodada. Estavam programados para a noite de hoje o Red Bull Bragantino e o Internacional de Porto Alegre. A equipe do Juventude visitaria a equipe do Cuiabá lá na Arena Pantanal. Estes jogos foram adiados e ainda não tem data para serem realizados em função do jogo atrasado da Copa do Brasil entre a equipe do Juventude e a equipe do Internacional de Porto Alegre. Esta partida foi adiada em função das chuvas que ocorreram lá no sul do país. E a partida foi realizada ontem no Beira-Rio, com mais de 20 mil torcedores apoiando o Internacional, com uma temperatura próximo de 0 grau. E o Internacional me perde o jogo. Perdeu para o Juventude e agora vai ter que decidir lá na Serra Gaúcha, né? O Internacional não titubeou. Ainda nos vestiários, acabou demitindo Eduardo Cudê, não é mais o treinador do Internacional e agora o clube vai em busca, no dia de hoje ainda, atrás de um substituto. O Internacional que perdeu também domingo, né? Porque domingo foi a primeira partida pós-enchente lá no Beira-Rio. Perdeu pelo Campeonato Brasileiro e agora perdeu também pela Copa do Brasil. E vem aí Copa Sul-Americana, que não pode mais perder, né? Se perder, tá fora. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.